Olá, estamos apresentando aqui o trabalho Perspectivas Decoloniais em Escolas Públicas Brasileiras, uma análise sobre a construção de pedagogias de resistência nas periferias de São Paulo. Esse trabalho está sendo apresentado para a terceira jornada virtual internacional em pesquisa científica de Porto, Portugal. Meu nome é Juliana, sou professora da Rede Pública Municipal de São Paulo e estudante, doutoranda da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, com orientação da professora doutora Iracema Santos. Nossa apresentação, que eu e minha companheira Cir, que eu já vou passar a palavra, estamos fazendo, nós optamos por fazer uma apresentação que seja um bate-papo, um diálogo, para que a gente consiga apresentar todas as perspectivas do nosso trabalho, que vai tratar da educação de jovens e adultos em regiões periféricas da cidade de São Paulo, né, Cir? Sim, Ju. Meu nome é Sirlene Barbosa. Assim como a Ju, eu também sou professora da Rede Pública Municipal de São Paulo. Também estou doutoranda na Faculdade de Educação da USP, com orientação da mesma professora, professora doutora Iracema Santos do Nascimento. O que propomos a contar foram experiências que ocorreram em 2 CIEJAs. CIEJAs são Centros de Educação de Jovens e Adultos. Educação de jovens e adultos, a gente pode pensar que são aquelas pessoas que, independente do motivo, não conseguiram ou acessar a educação padrão, se é assim que a gente pode dizer, naquela idade dita a idade certa, que a gente não pensa assim. Bem, o que embasa essa nossa discussão, além de uma lei que é a 10.639, esta lei alterou a nossa Lei de Diretrizes e Bases de Educação. E quando ela alterou, ela colocou-se na condição de é obrigatório o ensino de literatura, artes, cultura do povo preto dentro do país Brasil, que a gente sabe que é um grande continente. Uma outra leitura importante que fizemos é da professora Nilma Lino Gomes, atualmente professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e em um de seus trabalhos, talvez um dos últimos publicados, ela tem um trabalho bacana chamado Movimento Negro, dentro da educação, e ela faz uma analogia do português, o sociólogo Boaventura de Souza Santos, quando este aponta que existem sociologias das ausências e emergências. A professora Nilma diz, então, que na educação brasileira há pedagogias de ausências e emergências. Pela pedagogia de ausências, eu, neste momento, apresento Carolina Maria de Jesus, que foi a escritora escolhida por mim e pelos meus colegas. É preciso dizer, reiterar o tempo todo que tudo que acontece nos CIEJAs é porque a gestão e porque os colegas professores abraçam. É impossível fazer qualquer coisa sozinha. Então, foi apresentada a Carolina Maria de Jesus aos estudantes e nós, então, entramos com a proposta de vamos escrever? Conseguimos. Desde 2016 esse projeto acontece, só foi melhorando. No ano de 2019, nós ganhamos um prêmio bem importante aqui na cidade de São Paulo, que é o Prêmio Paulo Freire, esse grandíssimo educador, talvez um dos maiores do mundo. E é bem importante esse prêmio, de tão bacana que foi realmente fazer com que esses estudantes escrevessem. A cada ano a gente pedia um gênero novo. E não existia obrigatoriedade também. Vamos estudar poema neste ano? Vamos escrever poema? Mas se eu quiser contar a minha história, meu relato de vida, eu posso? Sim, pode. A ideia do CIEJA é fazer com que aquele que nunca frequentou a escola frequente, seja de fato abraçado, aquele que frequentou perceba uma educação diferenciada, portanto, uma educação decolonizada. É isso. Eu passo minha palavra para Juliana Freder, minha companheira de estudo e de vida. Então, e é muito interessante, dentro disso que a Cir está falando, que a Sirlene está dizendo, pensar que, né, a perspectiva que a gente está tentando abordar, né, que nós colocamos no nosso texto, ela está diretamente relacionada com essas perspectivas decoloniais, né, na educação, né, como a Nilma Lino também vai fazer apontamentos, o Boaventura também faz apontamentos, e pensar que a ideia, o intuito principal é que o nosso estudante consiga falar a sua palavra, né,
que aí é dentro de uma perspectiva freiriana da pedagogia de Paulo Freire, que também nos influencia fortemente a educação de jovens e adultos dentro dos centros integrados de educação de jovens e adultos, que nós fazemos aí a leitura, né, e nós acompanhamos as práticas, né, são 2 práticas que a gente está acompanhando nesse trabalho que está sendo apresentado. Ju, por favor, se conseguir, fale brevemente sobre o surgimento dos CIEJAS e o que significa a sigla. Isso, os CIEJAS, eles surgem como projetos especiais no início da década de 2000, são projetos especiais que visavam a integração, né, a reinserção dos jovens e adultos da cidade de São Paulo na educação regular, no ensino, né, fundamental, a recuperação do ensino fundamental desses jovens e adultos que, de alguma, como você já citou, né, Sirlene, de alguma forma, em algum dos percursos da vida, não pôde seguir no regular, no ensino regular. Então, eles vão surgir no início da década de 2000, e a sigla CIEJA significa Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. E aí, no caso, nós estamos falando mais especificamente do Campo Limpo e do CIEJA Itaquera, mas lembrando que são 16 CIEJAs na cidade de São Paulo que seguem perspectivas parecidas, né? Mas, no caso, nós estamos falando, representando esses 2 centros. E nós trouxemos para o nosso texto, para o nosso artigo, a análise de algumas ações que foram empreendidas, né? Como a Sirlene disse, né, a ação do CIEJA Itaquera, eu vou falar um pouquinho da ação do CIEJA Campo Limpo, que vem aí ao longo dos anos desenvolvendo vários assuntos que fogem do que seria o currículo formal, padronizado, planificado, eurocentrado, exatamente. E dentro disso, no início de 2019, nós fizemos um intenso movimento de formação junto aos estudantes das temáticas de gênero, porque nós percebemos junto aos estudantes que temáticas principalmente relacionadas à violência contra a mulher, questões de gênero, de modo geral, eram muito fortes entre eles, né? Eram questões muito fortes entre eles e que a gente precisava dar mais densidade para essas discussões, para esses debates. Tentando fazer esse debate chegar até esses alunos de uma forma mais potente e que também tivesse a cara desses alunos e alunas, nós convidamos o Slam das Minas, né, com práticas aí de poesias e de literaturas fora do eixo, né, dos cânones literários, para a produção de poemas junto a esses estudantes, poemas que discutissem a temática da mulher, né, das opressões, e foi um momento aí, lá no início de 2019, um momento de construção em que os estudantes puderam dizer a sua palavra, né, sobre essa temática. Também um outro momento importante, né, que também está sendo apontado no nosso texto, é sobre o encontro que tratou das questões de ginecologia natural. Então, nós reunimos as mulheres para que elas falassem sobre o seu corpo, sobre as dores do seu corpo, sobre as delícias, né, também os prazeres do seu corpo, e também muito forte a questão relacionada à medicina, né, como a medicina analisa esse corpo feminino e como a gente traz esse corpo para essa discussão. Qual é esse corpo dessa estudante? De que modo ela se relaciona, esse corpo se relaciona com a medicina, com o seu território, e nós trouxemos uma terapeuta, né, que ela falou dessas questões numa perspectiva da medicina, dos conhecimentos, desculpa, e da medicina também, né, mas fora desse eixo que é o tradicional ou eurocentrado. Então, nós fizemos um debate sobre práticas de autocuidado, muito ligadas às práticas indígenas, e aí essas mulheres tiveram um primeiro contato, muitas vezes com problemas ou questões que a gente nunca tinha conversado na escola, questões voltadas à menstruação, ao sexo, enfim, e foram momentos importantes de debate que também aparecem nesse texto, né, Cid?
Sim, eu estou aqui assim para a Ju, porque infelizmente o nosso tempo é pouco, nós gostaríamos de falar muito mais, porque o que a Juliana falou é muito pouco perto do que de fato ela e os demais colegas fizeram no CIEJA Campo Limpo, assim como eu e meus colegas do CIEJA Itaquera. Nosso tempo deu, Ju, mas eu acho importante a gente dizer também que na gestão Haddad, de 2013 a 2016, a Juliana trabalhou na Diretoria Regional de Educação do espaço dela na Zona Sul, e eu também trabalhei na Diretoria Regional de Educação aqui de Itaquera. Como? Propondo formação para os professores. Nós fomos autoras de documentos que foram escritos em várias mãos, documentos que propunham ensinar a partir de visões decoloniais. Tá certo, Juliana? É isso mesmo, uma perspectiva decolonial de educação foi apresentada nesses trabalhos, e é isso que a gente está tentando trazer no texto. Novamente. Como essas perspectivas, elas chegam até as unidades em que a gente está trabalhando, e como isso atravessa os nossos estudantes. Quem são os autores para quem nós apresentamos? A Carolina de Jesus, por exemplo, eu esqueci de falar, eu sou autora da HQ Carolina, e foi um grande presente poder ler dela, ou melhor, poder ler Carolina para os estudantes. Eu acredito que meu tempo já deu, Ju. Tá muda, querida. Isso mesmo, Cir. Não, eu acho que tá ótimo. A gente já conseguiu complementar e trazer as principais ideias. Nós agradecemos. Quem sabe em outro momento a gente pode conversar mais. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até mais.